Obrigada. Agora, olha, a gente vai conversar um pouquinho sobre a carne seca. O Rodrigo Vogel, que é presidente da Associação Nacional da Indústria da Carne Seca, está aqui comigo. Trouxe um monte de delícias, está todo mundo com água na boca. Poxa, Rodrigo, isso não se faz essa hora. Olha Essa só hora, que né? delícia. É muito gostoso. E me conta uma coisa, a carne seca, primeira pergunta, ela vem da onde? Qual é o animal que nos oferece a carne da carne seca? Carne seca, diferente do que muita gente pensa, era feita de carne bovina. Eu já carne escutei bovina. várias histórias de que ela é carne de cavalo, carne reprocessada, mas isso é tudo lenda, é tudo mentira. É de carne É carne de boi. bovina de melhor procedência. Tá joia. Como é que é feita a de salga da forma correta? Como é que a gente faz? A gente pensou em duas formas da gente dessalgar. Tem a forma que você prepara de um dia para o outro, que você faz uma imersão dela numa água fria e troca essa água 3 vezes. E para você fazer de um jeito mais rápido, você pode fazer na panela de pressão 2 vezes de 20 minutos, só esperar fazer o chiadinho da panela de pressão e depois já troca uma nova água e a carne já está dessalgada. 2 vezes 20 minutos significa que você consegue fazer, sim, uma carne seca para comer no mesmo dia, tá? Muita gente acha assim, mas eu tenho que fazer no dia anterior. Não, dá para fazer no mesmo dia, né? Em relação aos benefícios para a saúde, o que a gente pode falar? A carne seca, ela tem propriedades de minerais que são melhores do que as outras carnes. Então, o zinco, o selênio, o ferro e a vitamina B. O zinco ele tem propriedades do sistema imunológico, que é muito bom para o sistema imunológico. O ferro, que ajuda na circulação, e ele é um ferro de melhor absorção do que em outros alimentos. O selênio, ele tem propriedades antioxidantes, que ajudam no combate aos radicais livres. E a vitamina B, que faz muito bem para a pele e para o cabelo. Olha Isso que é bom joia. E além disso tudo, gente, com todas as propriedades, é uma delícia, né? Com certeza. E eu tô vendo aqui que a gente tem várias formas de fazer e você deve saber ainda uma receitinha diferente, especial com carne seca, né, Rodrigo? Com certeza. Mas o que a gente precisa saber sobre carne seca? Quanto tempo, por exemplo, ela dura, validade? A carne seca bem processada, se você for olhar as empresas associadas à ANIX, são todas empresas idôneas e são fiscalizadas pelo CIF. A carne, para ela durar bastante, ela tem que ter um bom processo. Esse processo normalmente dura em torno de 14 dias, que é o tempo de produção dela. E o shelf life dela, que é o tempo de validade em gôndola, dura acima de 3 meses. Tem casos até que, se ela for bem sequinha, dura até 6 meses. Tá, eu tenho uma pergunta. Quando a gente vai no supermercado... Sem refrigeração. Essa era uma primeira pergunta. Se precisa estar na geladeira ou não? Não, não precisa. Não precisa. Mas quando Depois a gente vai no mercado, que a carne seca está aberta, está exposta... Isso é complicado de alguma forma? Porque eu fico preocupada. Às vezes a gente vê até um bichinho passeando por ali. Isso, não tem grandes riscos desde que o supermercado tome todos os cuidados que precisam ser tomados. Então ele tem que proteger com um véu para não vir uma mosca e não pousar. Dificilmente uma carne bem curada, uma carne bem tratada vai ter incidência de mosca. Porque a carne não tem, a carne seca ela não tem um cheiro de carne forte. O que atrai é quando a carne começa a entrar em estado de putrefação ou estragar, a mosca vem e pousa e aí sim começa a dar contaminação. Então o segredo é a carne estar seca e bem processada. Entre uma carne que está exposta e uma carne que está embalada a vácuo, qual que seria a melhor? A embalada a vácuo? A embalada a vácuo é um pouco mais segura, sim, porque ela está protegida por uma embalagem, sem incidência de ar, então ela é um pouco melhor, sim. Mas a outra que está em gôndola também é boa, desde que ela tenha todos os cuidados do supermercado. Tem alguma coisa que a gente possa identificar na aparência da carne seca, se ela está boa para consumo ou não? A coloração, o cheiro, se ela não tiver Qual é a coloração ideal da carne seca? Ela tem que estar vermelhinha? Ela tem que estar vermelhinha no caso do jack de bife e no caso do charque ela é um pouquinho mais escura. A diferença entre um e o outro é que um tem adição de nitrito e o outro não tem. Mas os dois são o mesmo produto e a gente trata como o mesmo produto. É tudo carne seca. Só que para você escolher, o jack de bife é um pouco mais vermelhinho e o charque é um pouco mais escuro, mas os dois estão bons. Tá. O que tem que ter cuidado é ver se ela não está chorando demais, se ela não está escorrendo muita água. É sinal que o processo na indústria não foi bem feito. Então, se ela está escorrendo água, não é o ideal a gente adquirir essa carne seca? Um pouquinho ela vai escorrer, sim, mas não muito. Não pode ter em excesso. Tá. E se ela está com uma coloração escura, eu digo para o esverdeado. Aí já é um problema. Aí é um problema. Então é melhor chamar o gerente e apresentar aquela carne seca. Exatamente. Aliás, até uma conduta que eu quero te desafiar a fazer. Muitas vezes você passa pelo mercado e vê um produto que você fala assim, isso não está muito legal e passa batido. É tão importante você chamar o gerente e falar assim, olha, eu quero mostrar para você que isso aqui eu tô achando que não tá bom e pedir para ele retirar esse alimento e fazer lá uma verificação. Isso você está fazendo bem, é claro, para sua família, para você, mas também para os outros consumidores que de repente não perceberam esse detalhe, não é verdade? Com certeza. A gente aprendeu um bocado, hein, hoje sobre carne seca. Então tá aqui, ó, essas delícias todas. Você me falou de um selo que é importante, que garante a qualidade.
Inicialmente é o selo do CIF, que é o do Sistema de Inspeção Federal. Todas as empresas associadas, elas têm um fiscal permanente do Ministério da Agricultura dentro das fábricas que dão a garantia da qualidade do produto. Está sendo criado um selo da ANIX, que é a nossa associação, que vai ser um complemento do selo do Ministério da Agricultura. Mas esse ainda não está em vigor. Tá joia. E para saber mais sobre a ANIX, www.anix.com.br, tem mais informações sobre a carne seca. E o telefone 0 operadora 11 31 71 15 75 também está à disposição. Se quiser mandar um e-mail, contato@anix.com.br, tá certo? Isso aí. Muito obrigada. Obrigado, essas delícias aqui abriram o apetite, tá todo mundo com fome. E ó, vamos comer carne seca. Você viu quantas coisas boas ela tem para oferecer para você e para sua saúde?